Olá, mais um Religare para vocês. Eu sou Wesley Almeida e hoje eu estou aqui com o Padre Hélio Soares da Silva. Ele é mestre em Ciências da Religião e especialista em espaço litúrgico. Mais uma vez nós estamos fora do estúdio em função do nosso assunto de hoje. Algumas coisas literalmente direcionadas à igreja e que o Padre Hélio tem total domínio sobre o assunto. Padre, antes de começar especificamente a falar do espaço litúrgico, o que a gente poderia entender ou falar sobre a questão de um lugar sagrado, de forma geral ou especificamente para o cristianismo? Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar neste espaço sagrado, né, que ela não foi um espaço pensado assim como a construção de um templo, porque na igreja primitiva não existiam templos, se reuniam nas casas. Por que importava para a igreja? Tanto que o primeiro nome dado ao lugar onde se reuniam os cristãos para celebrar a Eucaristia se chamava Casa da Igreja, né? É a casa da comunidade que se reunia para quê? Para fazer um memorial, para fazer memória à paixão, morte e ressurreição do Senhor, para proclamar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante, esse fazer memória, né? Porque nesse fazer memória a gente se conecta com a aliança. E é essa aliança que vai nos alimentar, no sentido da alimentar em nós a nossa identidade enquanto cristão, enquanto povo de Deus, e alimentar em nós também a nossa missão, né? Aqui nós somos chamados, tomamos parte no mistério do Cristo, para que o reino de Deus continue a acontecer para todos e todas. Ok. Nós estamos num espaço litúrgico, aqui dentro da igreja, certo? Como é que a gente pode entender esse espaço litúrgico? Ele tem várias etapas, ou alguns conceitos em vez de etapas, né? Sim. Pode falar sobre para nós? Então, esse espaço, de modo especial a igreja, né, esse templo, né, ele tem um sentido muito importante, por quê? Porque nós entramos naquilo que é um espaço que nós chamamos de espaço sagrado, desde ali a entrada, que nós denominamos o átrio, né? Nós deixamos o espaço que nós chamamos de espaço secular para adentrar então esse espaço sagrado. Ou seja, aqui neste lugar onde vamos nos conectar com o sagrado. E aqui para nos reunir de que modo? De um modo intimista? Não. Para nos reunir principalmente em assembleia, né? Por isso esse espaço ele fala muito por si só, né? Pelo modo como a igreja está organizada, saindo do ato já entramos aqui na assembleia, no espaço da assembleia, e nesse espaço aqui é onde nós somos chamados a formar um só corpo. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. Então esse espaço ele tem que dizer também, é o que nós chamamos do espaço mistagógico. Todo o templo é um espaço mistagógico, que nos leva então a refletir sobre quem somos, né? E somos chamados a entender também então a nossa pertença a esse corpo, de que modo que nós vamos vivenciar a nossa fé. Então, só a disposição dos bancos em si, deste espaço, já tem que dizer algo para o fiel, né? E quando nós nos aproximamos, então, lá do altar, do espaço do presbitério, então, já nos colocamos diante de quê? Diante do próprio Cristo, né? Porque, acima de tudo, este espaço foi construído para quê? Para se fazer este memorial. E o centro deste espaço litúrgico é o altar, né? É o altar, onde nós realizamos então a Eucaristia para fazer memória à paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então ali, junto com o altar, nós temos o ambão, né? Porque nós nos alimentamos dessas duas mesas, a mesa da palavra e da Eucaristia, a palavra proclamada também é sacramento, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois, junto com esses dois elementos, altar e ambão, nós temos a sede
Se nós percebermos aqui no santuário, né, existe essa unidade até no material que foi usado para realizar, para construir esses elementos. A sede. Vou mandando. Só voltando um pouquinho, padre. O ambão também tem alguma relação com esses degraus, com essa escada para chegar até o altar? Ou não? Isso tem um sentido, o altar. Tem um sentido, mas não digamos, não é a questão de tem que ser assim. Entendi. Compreende? Porque poderia ser no mesmo, se a igreja fosse uma comunidade pequena, poderia ser no mesmo nível poderia ser uma da capela em vez de ser Assembleia. uma igreja que não teria, Exato. de repente. Aqui é necessário principalmente para quê? Para que na instrução geral do missal romano diz assim, todos têm que perceber o que acontece ali no presbitério. Então é necessária essa elevação para que todos possam participar, como diz lá na Sacrosanto Concílio. Né? Tem que favorecer uma participação ativa dos fiéis. Então os fiéis não estão aqui para assistir, mas para tomar parte neste mistério também. Né? Então é uma comunidade de celebrantes. Então é necessário ter essa elevação. Já que tem que ter essa elevação, a gente procura dar também um sentido, né? Porque nós trabalhamos com a simbologia. Um lugar mais alto, elevado, que remete sempre ao monte onde Jesus subia para rezar ao Pai. Lembra também muito o Monte Sinai, né? A primeira aliança. Então nos remete também a isso. Não vamos simplesmente fazer algo para elevar, mas vamos dar um sentido também. Dar um sentido, é fundamental. Como eu estava comentando, nós temos lá agora a sede, com esse espaço também aqui para aqueles que vão ser os ministros, sejam os ministros extraordinários da comunhão eucarística, ministros leitores, coroinhas, acólitos, diáconos. Temos esse espaço aqui, mas aquele lugar, o central, é que nós chamamos a sédia, a cadeira daquele que preside a celebração. Então, por que ela merece também um destaque? Porque representa também o Cristo cabeça. Né? Nós temos um corpo, que é a Assembleia Celebrante, que é Cristo. Sim. É Cristo. E temos a cabeça desse corpo, que é aquele que está presidindo. Né? Como no caso do sacerdote ministerial, o bispo ou o presbítero, então que age em persona Christi ao presidir a Eucaristia. Então nós temos ali também o Cristo, que é o Cristo glorioso, o Cristo ressuscitado, poderia ser um pantocrato. E olhando para esta parte aqui do presbitério, as únicas imagens ou ícones necessários é o do Cristo, pode ser ressuscitado, o pantocrato, ou seja, são as imagens que nós chamamos epifânicas. Né? São essas as imagens de culto. E seria também o crucificado, que normalmente se coloca junto ao altar a cruz que entra na procissão. Pode-se colocar também a imagem de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a imagem de São José, mas todas elas se referindo a quem? A Cristo. Ele é o centro. Né? Depois, as outras imagens que nós chamamos as imagens devocionais, eu acho que ali é a imagem de Nossa Senhora das Dores, é isso? As imagens, temos aqui a imagem de Santa Rita, de Santo Antônio, né? Essas imagens, Santa Teresinha, que é a padroeira aqui da nossa diocese. Então, essas imagens, elas ficam normalmente também na Assembleia, né? Na Assembleia, nunca no altar, porque elas também fazem parte do corpo de Cristo. Então, é a igreja peregrina que se une à igreja que está no céu, a igreja triunfante, para proclamar a santidade de Deus, que se reúne na liturgia. Por isso, a cada liturgia nós convocamos a comunidade e falamos ao Pai. Estamos aqui para nos unir a uma só voz, junto com os anjos e santos, cantando: Santo, Santo é o Senhor. Padre Hélio, eu estou percebendo aqui que o Santíssimo está exposto. Sim. O que você pode falar para nós sobre essa condição? Sim, já algumas paróquias, algumas igrejas, elas têm procurado fazer então este momento eucarístico. Né? O Santíssimo está exposto, eu penso, porque hoje é sexta-feira, não sei se o dia todo, não sei qual que é a organização aqui da paróquia,
mas temos ali as velas acesas para que possamos dizer, olha, temos o Santíssimo aqui, e temos aquelas outras velas acesas também, justamente porque temos a presença do Santíssimo Sacramento do altar para a veneração e para a adoração pública, para este momento de oração, para convidar os fiéis à oração. Mas o lugar do Santíssimo é ali, né? Lugar reservado para ele, na capela do Santíssimo, que hoje, de acordo com a orientação da igreja, a renovação litúrgica deve ser num lugar assim mais privado, justamente para favorecer essa oração mais individual, esta espiritualidade, para esse momento também de pequenos grupos, né? E o Santíssimo está ali, se a gente perceber, está muito digno o espaço que foi preparado para ele, como temos ali os anjos, né, com os incensos, temos lá aquela iconografia ao fundo, e esses sacrários onde estão as reservas eucarísticas, elas estão sempre referentes aqui também ao altar, né? Por quê? O principal objetivo dessas reservas eucarísticas é para que possamos ter essa reserva para levar a comunhão àqueles que não podem participar da missa porque estão enfermos, idosos ou porque estão impedidos por alguma situação a participar da Eucaristia. Então temos os ministros extraordinários da comunhão eucarística que prestam esse serviço para a igreja. Aliás, é esse o principal serviço que os ministros são chamados a prestar, levar a comunhão àqueles que não podem participar. E a outra finalidade, então, é para favorecer esta oração dos fiéis. O Santíssimo não está exposto ali, então vem-se para cá para fazer esse momento de oração. Padre Hélio, eu percebi que aqui nós temos uma cruz e lá em cima nós temos o Cristo. Isso muito bem observado, porque uma vez que esta cruz está aqui, temos uma cruz que vem na procissão de entrada, que nós chamamos a cruz processional. Então essa cruz chegando aqui, ela vai para a sacristia, porque não podemos ter dois elementos no mesmo espaço, tá? E esta cruz sobre o altar é aquilo indicado pela a instrução ao missal romano também, pelos liturgistas, porque aqui é onde se realiza o memorial da cruz do Senhor, o sacrifício. Ao mesmo tempo que o altar é mesa, onde se reúne para a refeição fraterna, o altar também é o lugar do sacrifício. E o Cristo, aquilo que se sugere é que o Cristo esteja logo depois na parede, na frente, seja o Pantocrator, seja o ressuscitado, o Cristo glorioso. Não é? Porque é como que uma caminhada, a gente passa pelo mistério da cruz e o nosso objetivo final é participarmos também da glória do Senhor ressuscitado. Né? Então, o caminho. Nós temos aqui a fonte batismal, ou a pia batismal, como alguns costumam dizer, e aqui ela está bem próxima ao altar. Alguns sugerem que se coloque na entrada da igreja, mas o importante é que esteja no lugar que seja um lugar digno. Junto ao altar nos recorda sempre também aquela água que jorra do lado do Cristo, ferido pela lança. É importante que se tenha, inclusive, esta fonte, né? Porque dá a ideia de movimento e dá a ideia também de vida. A água parada, ela fica... Né? Então, essa aqui é muito importante também. Veja que ela aqui está bem junto também com o Círio Pascal, né? Que é colocada aqui no momento do batismo. Então, isso tem um sentido muito forte. O ideal também é que, nesses passos, pudesse fazer também o batismo por imersão, inclusive de adultos. Lá na igreja São Sebastião, inclusive, fazendo propaganda da paróquia São Sebastião, em Araguari, viu? Nós temos lá uma fonte muito boa que, inclusive, já realizamos batizados por imersão de adultos. Aqui, acho que bebezinho até é possível mergulhar um pouquinho e tirar. Né? Aqui, nós temos que nós chamamos o espaço da reconciliação. Muito importante, porque antes nós tínhamos aqueles confessionários que ficavam no interior da igreja, junto à assembleia, onde as pessoas se ajoelhavam para confessar. E agora aqui segue realmente a orientação daquilo que pede os liturgistas. Nesse espaço está fechado. Esse está aberto.
Vamos ver como que está aqui. Parece-me que estou usando aqui para... Como confessionário. não sei se estão usando como confessionário. E aqui é interessante, né? Porque, digamos, a pessoa quer o atendimento da forma tradicional, É possível né? fazer. Então é possível. Coloca aqui, a pessoa sente de lá, o padre está aqui e ouve a confissão do fiel e da absolvição. Quer uma confissão mais pessoal, um aconselhamento, né? E então se abre aqui esse espaço e temos um contato melhor com o fiel, onde se pode inclusive dar absolvição com a imposição das mãos. Agora nós temos aqui nas laterais da igreja a via sacra. Esta via sacra é muito importante também para os fiéis, porque isso nós herdamos da igreja primitiva. Né? Então, porque ao mesmo tempo que é um gesto de piedade, digamos que temos aí uma pedagogia. Né? Nós temos aí uma proposta também, um compromisso. Nós iniciamos a Semana Santa no Domingo de Ramos com um convite à Assembleia. Sigamos os passos de nosso Salvador. Né? Seguir os passos de Jesus. Então, esse seguir os passos e os últimos passos de Jesus foram esses. Nessa via sacra que nós contemplamos e nós nos propomos então a nos unir a Cristo no sacrifício da cruz. E iniciamos a Semana Santa ainda no Domingo de Ramos com a oração coleta que diz assim: Pai Santo, para dar um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão, para que possamos participar com ele da sua glória. Então, qual que é o propósito, principalmente ali na Semana Santa, na Quaresma, mas deve ser o propósito sempre de cada fiel, seguir os passos de Jesus e aprender com Jesus. Aprender o quê? A humildade. Né? Para que possamos também nós nos identificarmos com ele, é a proposta do batismo, para que possamos participar com ele da sua glória. E a humildade de Jesus se manifestou principalmente aqui no mistério da cruz. E o mistério da cruz compreende aí, desde o momento, compreendendo o momento ali da última ceia, onde nós temos toda o momento eucarístico, também já os apóstolos já recebendo aquela responsabilidade de levar adiante este memorial. Podemos dizer, temos a instituição do sacerdócio ministerial, mas aí é a Sexta-feira Santa, mas não termina na cruz, né? Ou não termina no túmulo. A via sacra termina aqui, no Cristo ressuscitado. Daí que é importante ter sempre este espaço aqui, o corredor, que facilite a passagem dos fiéis, porque se caminhar com a cruz, com as velas, e o povo caminhar e contemplando e meditando esta via sacra é fundamental, o que pede também a instituição do missal romano, os liturgistas, né, para ter o cuidado também de não ser apenas um elemento devocional de piedade, mas que possamos contemplar isso mesmo. Nós vemos alguns quadros de via sacra que às vezes não ajudam muito nesse propósito. Outra ideia que se tem, quando se tem uma praça como essa, se a praça é da igreja ou se tem uma autorização do município, que se coloque a via sacra na praça. Se vocês forem à igreja Nossa Senhora da Abadia, em Araguari, vocês vão ver que a via sacra lá está na praça. As 14 estações e a 15ª estação na igreja. Então o povo faz a via sacra na praça e entra na igreja e proclama o Cristo ressuscitado diante do altar. Muito bem. Muito bem. Padre, muitíssimo obrigado por nos presentear com as suas palavras, com o seu conhecimento. Eu que Muitíssimo agradeço. obrigado. Que Deus abençoe A todos a nós. vocês, os projetos de vocês.